Obrigado pela apresentação, pelo carinho, pelo convite aqui, né? Estou em casa em vários aspectos. E eu acho que a gente tem uma oportunidade bacana aqui de falar desse negócio que é super bonito, né? Falando no oceano. Quem não gosta, né? E um levantou a mão ali atrás. Não, brincadeira. Mas, assim, é um negócio bacana porque o oceano ele é encantador, né? E eu queria trazer aqui um pouco para vocês como que ele pode ser também um instrumento poderoso para a gente transformar a vida no planeta, né? Fazer a transição para um planeta mais sustentável. Eu queria trazer isso como o enredo, o macro enredo que eu vou trazer aqui para vocês, contando algumas coisas que estão acontecendo, para vocês verem que nem tudo está perdido. A gente tem grandes oportunidades para fazer acontecer. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, eu sou Alexander Turra, estou aqui, né, como cátedra da Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que é essa organização que eu criei em 2018, né, com o endosso da Unesco, lá na USP, e a ideia então é falar da crise planetária, ou das crises planetárias, né, e o oceano, atualidades e perspectivas. Aliás, vocês sabem quais são as crises planetárias? Ou quantas são? Quantas? Oficialmente são 4. Deve ter mais, né? Não, mas certamente a gente está falando hoje de 4 grandes crises planetárias, e elas são essas daqui, ó. A crise do clima, e a gente está na COP28 discutindo essa temática. A crise da biodiversidade, que também tem uma COP específica, uma conferência das partes. A gente tem a crise da poluição, que não tem necessariamente assim uma COP unificada, mas tem várias convenções que foram criadas e que meio que trabalham em conjunto. E nós temos uma crise da pobreza. E se você olhar, você vai perceber que todas elas têm uma relação, né, mais forte ou mais fraca umas com as outras, né? E o oceano está em todas elas, de um jeito ou de outro. Tá? Eu estou aqui porque tem um X, eu tenho que ficar no X com uma liberdade de fazer isso aqui, então eu vou ser obediente. Tá? Então isso está na mídia, a gente está vendo isso está trazendo preocupações para as pessoas, preocupações para os tomadores de decisão e preocupações relacionadas ao que vem pela frente, como a gente forja, como a gente estrutura isso que vem pela frente. Tá? Porque a gente está falando de coisas importantes. Ontem a gente esteve aqui num painel e teve fotos maravilhosas dos albatrozes, do Pantanal, hoje também das onças. A gente teve aí coisas belíssimas, né? Até quando a gente vai ter isso para ver, para nos encantar? Né? Essa é uma grande pergunta. Né? E vocês vão ver que na minha fala eu vou tentar trazer um pouco de conhecimento, um pouco de informação, mas também um pouco de emoção e de reverência, porque essas duas coisas juntas são poderosas para a gente poder comunicar e promover interação. Uma mensagem importante e inequívoca que a gente tem que ter e sair daqui com ela é: o oceano é importante. O oceano é importante. Por que o oceano é importante? Por inúmeras razões. Algumas delas estão aqui. Né? O oceano regula o clima. Sem o oceano, a Terra seria muito mais quente do que ela é hoje. Porque o efeito estufa, que o gás carbônico principalmente causa, ele é atenuado porque boa parte dele vai para o oceano. Boa parte dele vai para o oceano. E lá no oceano, ele vira biomassa. Ele é estocado, inclusive no sedimento. Então a gente tem um papel muito importante, porque além de regular a temperatura do planeta, que vai se desdobrar o aquecimento do oceano, vai se desdobrar uma série de coisas, isso tem a ver com onde chove e onde não chove. A gente estava vendo ontem que tem uma previsão de reduzir 40% a entrada de água no Pantanal. Lembram disso? 40%, não era? Com a sinergia com as mudanças climáticas, a gente tem um potencial maior ainda de perder água, né, de entrar menos água no Pantanal. Aliás, foi você que fez 3 perguntas ontem. Foi, não foi? Isso. Mas o fato é esse, né? E olha só, dando esse exemplo, quando a gente fala das importâncias que se relacionam, as crises também se relacionam. E se você pensa, a gente brincava e falava assim, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Vocês lembram disso? Eu estou ficando... ainda se fala assim, né?
Mas é um pouco isso, né? Como que essas ameaças, né? Esses vetores que tiram um pouquinho da saúde do oceano se relacionam a ponto de fazer com que ele perca a capacidade de lidar com agressões adicionais. O jeito mais fácil que eu inventei, ou descobri, ou repetir, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, de falar isso é trazer o conceito que a gente aprendeu na pandemia, que foi muito forte para todo mundo, que é o conceito de comorbidade. Porque a gente fala resiliência. Ah, resiliência. Quem que sabe o que é resiliência no mundo real, né? Fora dessa sala. Não, um conceito esquisito, um conceito, né, difícil de você definir. Mas a comorbidade é fácil, porque o pessoal sabe que se você tivesse diabetes e pressão alta, você tivesse contato com o vírus, a chance de você desenvolver um estado grave de Covid era muito maior. É a mesma coisa com a natureza. Qual que é a diabetes do oceano? Ah, sei lá, é a poluição. Qual que é a pressão alta do oceano? Ah, sei lá, é sobrepesca. Né? E na medida em que você tem essas coisas se acumulando, o oceano fica sem condições de lidar com novas ameaças. É isso que está acontecendo. Então o oceano ele é super importante, essa mensagem clara, e é isso que a gente está perdendo. Né? O local onde a vida nasce, né, surge no planeta, onde a gente tem a maior diversidade de filos do planeta, né, maior diversidade de vida, onde a gente tem oportunidades de produção e compartilhamento de prosperidade, né, de riqueza. Né? Então a gente tem aqui elementos importantes, inclusive elementos simbólicos relacionados à espiritualidade, relacionados ao bem-estar, relacionados a oportunidades de aprendizagem de desenvolvimento científico, né, que ocorrem porque a gente tem um ambiente saudável. Sem ele, a gente não vai ter. Tá? Se a gente fosse tentar traduzir parte disso em dinheiro, para o mundo, em 2014, a gente estava falando de 79 trilhões de dólares. Os serviços ecossistêmicos providos pelo oceano e zonas costeiras. Não sei nem contar isso. Vou escrever com zeros ali, não vai nem caber aqui. Isso é tão grande que não daria para o mundo pagar por isso. Porque o produto interno bruto do planeta, em 2014, era 79 trilhões de dólares. Não ia sobrar para tomar nem um sorvete. Percebe? E a gente precisa se dar conta disso, porque isso tudo a gente tem de graça, grosseiramente falando. Isso é provido pela natureza desde que ela esteja equilibrada. Desde que ela esteja funcionando. Para o Brasil, a economia do oceano representa 20% do produto interno bruto. 1/5. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente está falando de óleo e gás, sim, está falando de navegação, sim, mas a gente está falando principalmente de uma coisa que depende de um oceano saudável, que é o turismo. No Brasil, a gente tem o turismo de sol e praia, né? Sol e praia. E aí a gente precisa de sol e precisa de praia. Em 40% do litoral brasileiro, a gente praticamente não tem praia. Mas porque elas estão sendo erodidas. Que é uma combinação da elevação do nível do mar com outros fenômenos locais e remotos. Quer saber um exemplo? Quem aqui é de São José dos Campos? Jacareí. Você é de São José, que eu lembro. Aliás, eu falei seu número ontem, que era 18. Foi isso, não foi? Foi o 13? Então você foi o primeiro que ganhou. Ah, você é sortudo, hein? São José dos Campos. Que rio passa em São José dos Campos? Rio Paraíba do Sul. Onde é que o Paraíba do Sul deságua? Rio de Janeiro, no norte do Rio, numa cidade chamada Campos, numa localidade chamada Atafona. Visualizaram? O que acontece se a gente resolver usar a água do Rio Paraíba do Sul? Muito. Significa que essa água não vai chegar tanto lá embaixo. E ela tem uma função super importante, que é levar sedimento do rio para o mar. Se ela não faz isso, o sedimento fica no rio, alaga as margens, que é ruim também, e não leva sedimento que vai engordar as praias. Resultado, as praias perdem sedimento e não ganham sedimento, elas vão erodindo.
E isso está dentro disso. Como que a gente sustenta um turismo de sol e praia sem praia? Né? E a gente vai perder grandes riquezas. Como que a gente sustenta um turismo de sol e praia se a praia está cheia de coliformes? Ou está cheia de lixo? Só para vocês terem ideia do tamanho do prejuízo que isso pode causar, a gente fez uma continha muito focada no município no norte do Paraná, chamado Pontal do Paraná, do lado da Ilha do Mel. É que nem Suzano, eu falo, eu nasci em Suzano, ninguém, Suzano, né? Eu falo, do lado de Mogi, todo mundo sabe, que nem vocês, né? Do lado da Ilha do Mel, todo mundo fala, legal. Pontal do Paraná não produz lixo que está sendo coletado nas praias. O lixo dali vem de Paranaguá e vai navegando para lá. E aí o que acontece? A gente fez uma estimativa de quanto o município perderia por causa de dissuasão dos turistas de deixar de ir para lá para ir para outro lugar. Estimativa de 8,5 milhões de reais por ano para um município assim, pequeno. É uma fortuna, simplesmente. Então a gente está falando de coisas muito importantes. A gente está falando dos empregos, a gente está falando do vendedor de coxinha, a gente está falando daqueles ambulantes que estão na praia, a gente está falando da sociedade como um todo, que depende de um ambiente saudável. Bom, o enredo que eu quero trazer, ou a hipótese que eu quero tentar sustentar aqui, é que o oceano é um agente de transformação da sociedade, porque tudo isso que vocês viram antes, né, porque ele é importante, a gente pode fazer ele ser mais importante ainda. E é possível. Porque se você olhar essa figura, ela vai mostrar para vocês que o oceano representado no ODS 14, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, ele se conecta com todos de um jeito ou de outro. Por exemplo, é possível combater a fome por meio do oceano? E não é com a pesca, é com a aquicultura. É possível a gente combater a pobreza por meio do oceano? É possível a gente regular o clima? É possível a gente obter energia renovável? Sim. É possível a gente ter novos, né, produtos derivados da biotecnologia? Sim. Né? É possível a gente, enfim, discutir consumo sustentável? Sim, é necessário, porque parte desse consumo está gerando resíduo que deve parar no mar. Ou seja, está tudo interligado. E o oceano é, sim, um elemento central, ou melhor, transversal dessa discussão. Né? Só que para isso acontecer, a gente tem que entender o que é o oceano. E falar assim, tá bom, está piorando, certo? E é complicado porque, diferentemente de muitos ambientes terrestres, olhar o oceano por satélite, você só olha a superfície. O fundo, até uns 20, 30 metros, se a água estiver limpa e o satélite usar um laser. No fundo do mar, é barco, sonar, é desesperador. E para muitas coisas a gente precisou então fazer um grande movimento que começa em 2002, na Rio Mais 10, passa pela Rio Mais 20, que foi aqui no Brasil, e leva à produção desse movimento chamado de Processo Regular de Avaliação da Qualidade do Oceano, a gente está usando no singular, vírgula, incluindo aspectos socioeconômicos. Isso é importante porque, tradicionalmente, na oceanografia, na oceanografia, a gente não tem a proximidade com as ciências sociais. Parece uma heresia. Sabe disso, né? Vai falar de oceanografia social. Né? Meus colegas se arrepiam. Os físicos, então, né, eles se contorcem, parece um vórtice, né? Mas tem tudo a ver, porque a raiz dos problemas está aqui, a solução está aqui. E a justificativa para a gente fazer isso está aqui também. Então, oceanografia, assim como ecologia, é uma ciência antropocêntrica de origem. E é fundamental a gente entender o oceano como um sistema socioecológico. Ponto. Assim, né? Parece simples, mas às vezes não é. Então a gente começou a entender e isso gerou esses dois documentos magníficos, tá? O primeiro e o segundo, a segunda avaliação global do oceano, que passaram a dar para a gente a ideia, a clareza do que estava acontecendo. E a conclusão, adivinha? Não foi boa. Levantou-se uma bandeira amarela, né, uma luz amarela, uma luz vermelha, e aí se chegou então a uma decisão de se mudar alguma coisa. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês isso aqui, que é o que a gente fez aqui no Brasil, que a gente terminou o processo de lançamento essa semana, que é basicamente aquilo
com um olhar no Brasil, detalhado no Brasil. Aquilo lá é mundial. Aqui a gente conseguiu botar uma lupa e mostrar, né, o que a gente tinha em termos de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e a Letícia tinha mostrado um documento parecido, né, com esse mesmo esquema de se pensar, de se organizar as ideias. Então a gente fez isso, fizemos alguns infográficos e trazendo algumas mensagens bem claras. O Brasil é uma nação oceânica. Não é uma nação do futebol. Pode ser também. Mas quando a gente pensa o Brasil, a gente tem que pensar o Brasil como uma nação oceânica. Olha o tanto de mar que tem ali. 5,7 milhões de quilômetros quadrados. 2/3 do território terrestre está lá no mar. É água para chuchu, não é? Então a gente tem que entender isso. E a biodiversidade é essencial nesse entendimento de como esse ambiente é importante e como ele está sendo fragilizado, né? Então, esse relatório, esse sumário para tomadores de decisão do primeiro diagnóstico brasileiro marinho costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos já está disponível na plataforma brasileira para biodiversidade e serviços ecossistêmicos para ser baixado e usado por todos, tá? Bom, então, mostrando isso, né, a gente teve que entender, a gente entendeu que o oceano também está doente. E ele está doente porque a sociedade está doente em função de vários processos, várias doenças, várias atividades humanas que estão fazendo com que a gente perca a qualidade. Então a gente tem aqui, ó, supressão de hábitats, né, para a construção de siderúrgicas à beira-mar. Olha que coisa inteligente, né? Cultivo de camarão. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu gosto de camarão, Marcelo. Adoro. Na moranga, então, né? Catupiry, é uma delícia. Porém, a que custo a gente vai ter camarão? Né? Então, a pesca de camarão é uma pesca complicada porque ela é feita com arrasto. E tem uma pegada muito grande. E o cultivo de camarão, normalmente, é feito assim, suprimindo o manguezal. Por que é feito no manguezal? Quem diz por que tem que ser feito no manguezal? A resposta para essa pergunta é: ele não tem que ser feito no manguezal. Porque há pouco tempo atrás inventaram um negócio que é comprido e tem um buraco no meio. Já viram isso aí? Chama cano. E um outro negócio chama bomba. E você pode bombear água de um lugar para o outro, não precisa ser ali. É feito ali porque você tem subsídio. Ali é a terra dominial, a terra da União. E quem faz aquilo não compra aquele terreno. Meus vizinhos aqui de Suzano, né? Quem conhece Mogi das Cruzes, criam tilápia na terra que eles compraram. Faz o buraco, cava, não sei o quê, bota o peixinho e depois vende. Tem um custo. Esse aqui não. Só traz prejuízo. Porque toda a função do manguezal vai para o espaço. E a gente, quando come camarão vindo desse tipo de processo, a gente está subsidiando esse tipo de atividade. Porém, já há mais de 10 anos, se mostrou, e foi o próprio Ministério da Pesca, que na época era a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, mostrou que você pode cultivar camarão, sabe onde? No semiárido nordestino. Porque tem água lá. Um monte de água. No solo, essa água é salobra. Manguezal, água salobra. E dá super certo. Tem um monte de gente fazendo isso. Então não precisa fazer isso. É uma estupidez. É um subsídio que eu pelo menos, eu não quero subsidiar. E por aí vai, lixo no mar, emissões, erosão de praia, sobrepesca, derramamento de óleo, espécies invasoras como o coral-sol. A gente está falando de um monte de coisa e eu cansei, né? Imagina o oceano como está, né? As comorbidades aí. A gente tem umas comorbidades políticas também, porque dependendo da decisão que se toma, de se aumentar áreas marinhas protegidas ou não aumentar áreas marinhas protegidas, ou dar dinheiro para o ICMBio implementar as unidades de conservação, não, isso faz a maior diferença. Ou contratar analistas. Faz a maior diferença. E aí a gente tem, então, um grande movimento que se inicia com base nesse diagnóstico e fala assim, chega, agora já deu. E esse movimento se consolidou como a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, de uma forma bastante integrada, trazendo de forma muito compreensiva a integração de várias questões importantes para a humanidade. E, dentre elas, aparece o 14 ali, que é a vida na água. Olha só. Na Agenda 21, que era de 92, nós tínhamos 40 capítulos e um sobre oceano e costas. Aqui a gente tem 17 objetivos e um sobre oceano. Você melhorou, né? Proporcionalmente. Enfim. E a gente tem aqui o objetivo de conservar, né, e promover o uso sustentável do oceano, porque é um oceano grande e integrado.
dos mares e dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. E aí tem uma série de caminhos para fazer isso. Só que isso, de certa forma, começou a ser entendido por esses movimentos aqui, as conferências da ONU sobre oceanos. Você vai falar, já tem isso? Eu falo, já tem 2 feitas e a próxima em 25, lá em Nice, na França. 17 e 2020. Nessas conferências, especialmente naquela primeira ali, se percebeu que faltava muita coisa para botar em prática o DS-14. E dentre essas muitas coisas, a coisa mais essencial era a ciência. Ou conhecimento, porque a gente está falando de vários sistemas de conhecimento, incluindo o tradicional, o indígena. Né? E aí a gente falou, puxa vida, então a gente tem um desafio a mais. Sim, a gente tem um desafio a mais. Então, assim como a gente tem a década das Nações Unidas da restauração dos ecossistemas, de 21 a 30, a gente tem, no mesmo período, a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Olha só que nome gigantesco. E ele embute nas suas entrelinhas algumas coisas interessantes. Primeiro, a ciência oceânica. Tem 2 coisas aí. A ciência que a gente não tem, o que a gente não conhece, vai ter que conhecer. Por exemplo, a gente não tinha mapeado até então mais do que 15% do fundo do oceano em nível de detalhe. A gente já está em 25% agora. Mas tinha 15%. Você vai falar, brincadeira. Não, é verdade. 15% é nada quase, né? Então a gente precisava de ciência, a gente precisava conhecer novas coisas. Mas mais que isso, a gente precisava fazer com que esse conhecimento fosse democratizado para todo mundo, inclusive para quem toma a decisão. E olha que nome interessante, que mote interessante. A ciência que precisamos para o oceano que queremos. Mas qual que é o oceano que a gente quer? Né? Coletivo, assim, eu sei o meu, seu. Mas e globalmente, todo mundo junto? Esse combinado não existia. E daí, na fase preparatória para a década, se passou a régua, se conversou e falou assim, gente, o que é um oceano do futuro? Está aqui, ó. 7 resultados esperados da década do oceano. Veja se faz sentido para vocês. Um oceano limpo. Sem esgoto, sem óleo, né? Sem coliformes. Né? Um oceano saudável e resiliente, que funciona, né? Que é restaurado, que tem redundância ecológica. Um oceano produtivo. Na discussão anterior estava tendo o contraponto, né, da conservação e do agro, né, e como que essas coisas podem dialogar. Pode. Um oceano previsível, eu sei o que vai acontecer, e com isso ele acaba sendo um oceano seguro para o pescador, para o navio, para não perder carga. Né? Um oceano acessível do ponto de vista dos dados, né? Então ciência aberta, e também um oceano inspirador e envolvente, que é super bacana, que leva a esse movimento aqui, que começa em 2002 nos Estados Unidos, e recentemente a gente batizou isso de Ocean Literacy. Em português, o nome ficou Cultura Oceânica. Isso é um movimento incrível que a gente tem que fazer dentro e fora da escola, em qualquer momento, em qualquer lugar. Né? Tipo assim, você está no ônibus, você fala assim, você sabe que o Brasil é uma nação oceânica? Você sabe que o Brasil é um país mega diverso, inclusive no mar? Claro, isso não precisa ser chato, né? Mas assim, sempre que tiver uma oportunidade, a gente pode trazer isso e capilarizar esse tipo de questão na sociedade de uma forma geral. Ontem a gente estava falando do Pantanal. Hoje a gente falou do Pantanal. Quem aqui sabe quem é Juma Marruá? Às vezes. Assim como o velho do Rio, às vezes é uma cobra. Não é verdade? Assim como as músicas que remetiam às dinâmicas do Pantanal, ou seja, era uma questão, né, que, tanto é que foi uma das melhores obras melhores novelas que se produziu no Brasil, né? Tirando o Cravo e a Rosa, que eu gostava. Porque, né, essa é um caso à parte, né? Mas, assim, isso é muito bom, porque isso entra no imaginário das pessoas. As pessoas se familiarizam com isso. O rio, a cheia. Embora não se falasse assim, agora é a época da chuva. Agora, né, vai subir a água. As pessoas viam a chuva vindo, viam a água subindo, viam o boi indo, viam o boi voltando, as comitivas. E isso ficou natural. O oceano é a mesma coisa, só que a gente não tem o manguezal,
sei lá, podia ser assim o nome, né? Mas o manguezal é só linha de costa, né? A gente precisa ter coisas assim. Quem vai fazer isso? Nós. Em conjunto com algumas outras pessoas que sabem fazer, né, que são cineastas e tal. Mas eles não são biólogos ou cientistas do mar. Né? E por aí vai. São 10 desafios da década, eles estão colocados aqui, eles conversam com os objetivos esperados. Eu não vou passar em tanto detalhe aqui, tá? Mas olha, a gente está falando de poluição, de proteção e restauração de ecossistemas, aqui que foi falado antes, a produção sustentável de alimento, né? A produção, desenvolvimento sustentável de uma economia que seja equitativa. E aí a gente pode fazer algumas decisões. Eóleo no Amapá ou é uma economia sustentável manguezal no Amapá? Sem querer polemizar, mas essa é uma discussão que tem que ser colocada. Qual que é a perspectiva de se desenvolver isso naquela região, no longo prazo? Numa situação de transição para uma economia de baixo carbono, num país que está se colocando como líder mundial dessa transição. Você perde o... Né, que nem eu falar para a Ana Clara, minha filha, não sei o que, você está comendo muito doce, eu vou lá e como 5 brigadeiros. Eu não me contenho, eu descobri que eu sou touro ascendente em touro. Então tem uma desculpa, né? Sei lá, celestial. Né? A questão do nexo do clima com o oceano, que está sendo discutido agora na COP, né? A questão da resiliência aos desastres que a gente viu na Barra do Saí, aqui em São Sebastião, no começo do ano, e, infelizmente, com uma chance muito grande, a gente vai ver de novo no começo do ano que vem. Entende? Vai acontecer cada vez com mais frequência e cada vez com uma magnitude maior. Então a gente tem que se antecipar e a gente tem que efetivamente diminuir as emissões. Expandir o sistema global de observação do oceano, criar uma representação digital do oceano para que a gente consiga interagir com essas informações e desenvolver habilidades, conhecimentos, tecnologias para todos e, né, mudar a forma como a humanidade se relaciona com o oceano. De um grande lixão, que cabe tudo, né? Vai lidar com tudo, para um elemento central. E para isso acontecer, a gente pode pensar numa economia sustentável do oceano que está baseada em 3 pilares. Proteção efetiva, estimando pelo menos 30% de áreas marinhas protegidas de forma efetiva. Eu não sei se esse número é o correto. Já foi 10. Talvez seja o possível. Em Aichi, nas metas de Aichi, era 10%. Efetivamente protegida, a gente não tem nem 10%. Para falar a verdade. Né? Aqui no Brasil. Então a gente está falando disso, isso é importante. A outra é a produção sustentável. Isso significa usar menos recursos, gerar menos resíduos, isso significa, por exemplo, pensar num potencial de geração de 40 vezes mais energia de forma renovável no mar. E a gente está falando o que daqui? De eólica, que tem os seus probleminhas, de solar no mar, de ondas, de marés, mas de um negócio super bacana que a gente precisa botar em prática, que é considerar o oceano uma grande pilha, com polos. Polo quente e polo frio. O polo salgado e menos salgado. Que nem, né? Aí você liga um fiozinho e acende a luz. Funciona, mas não está em prática ainda. Então o oceano é tudo de bom. E ainda uma oportunidade de produzir 6 mais alimentos de forma sustentável até 2050. Se você tiver um dinheirinho para investir, um fundo de pensão, né, você pode pensar, vou investir em negócios oceânicos, 15,5 trilhões de benefícios líquidos até 2050. Pensou já nisso? 12 milhões de empregos, inclusive para biólogos e biólogas, e nós temos aí um potencial de redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa, considerando essa transição que o oceano pode promover para a gente. Entendeu? Para isso, ele tem que estar funcionando direitinho. Tem que ter manguezal, tem que ter pradaria marinha, tem que ter algas, macro e micro, tá? Para elas poderem fazer o papel delas, que é sequestrar carbono. Bom, então ali a gente tem a APA Costas das Algas tentando fazer esse efeito ali de proteção, né? E aqui a gente tem uma questão, mineração de algas, será que faz sentido? Né? É meio um contrassenso, a alga precisa fazer fotossíntese e a gente está minerando alga, tipo rodolito, né? E jogando eles para fazer defensivo agrícola não, fertilizante agrícola. Dá para fazer de outras formas, talvez até cultivando algas. E aí, olha só, temos um mundo inteiro ali representado nesse grande,
nessa grande plataforma de discussão, de conversação, mas o Brasil ainda não está. Tudo indica que esse ano que vem o Brasil vai entrar. É uma das coisas que eu estou tentando fazer e articular para a gente conseguir. O convite já foi feito e é muito importante que o Brasil esteja ali, porque olha o Atlântico Sul como está sem representação. Ó, a Namíbia está. Sabe qual que é a relação da Namíbia com o oceano? Uma, exploração de diamante em praia. Eles mineram praia. Tem um tratorzão lá, minerando para buscar diamante. É, muito doido. Então, as praias ficam sempre sendo renovadas, né? Não é tirar lixo de praia, é diamante. Né? Enfim, então a gente precisa ter um protagonismo maior aí. E aí surge o negócio, está surgindo esse negócio. Tá? Essa declaração foi assinada esse ano, eu estava lá, a gente assinou isso aqui, né, que é o processo de criação de um painel internacional para a sustentabilidade do oceano. Você já ouviu falar do IPCC? Do IPBS? É isso aí, para o oceano. Mas não necessariamente do mesmo jeito. Tá? Mas é algo que a gente está tentando fortalecer para conseguir trabalhar a ciência para a ação, né? A ciência para a sustentabilidade. E ela precisa ter algumas características que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Transdisciplinaridade, integração, inclusão, múltiplas escalas espaciais e temporais, o entendimento dos processos, direcionada a soluções, ágil, replicável e aberta. Né? Dentre esses vários elementos, a gente tem uma tarefa adicional, que é fazer isso conversando com quem toma a decisão. E quem toma a decisão? Num conceito mais limitado de ciência política, são aqueles que são eleitos e que nos representam, né? E seus indicados. Num conceito mais abrangente, são todas as pessoas, todas as instituições, são todos os cidadãos. E aí, numa perspectiva de uma democracia participativa, a gente tem espaços que precisam ser fortalecidos para potencializar o controle social e a construção conjunta das políticas com base no melhor conhecimento científico disponível. Ou melhor, científico ou não científico, o tradicional, né? E, agora sim, para promover isso, esse é um conceito interessante chamado justiça azul, né? O que é isso? É a gente fazer com que o oceano, que está em todo lugar, e esse é outro mote interessante, né? O oceano está em todo lugar, está aqui, ó. Né? A cada 10 respiradas, 5 o oxigênio veio de uma atividade feita no mar. Se não tivesse oceano, você ia ter que respirar bem menos. É claro, isso aí é mentirinha, né? Mas só para dar um drama, assim, né? Assim, para causar. Mas a justiça azul é isso, né? Um oceano para todos. Né? É isso que a gente está buscando. E para isso a gente tem algumas coisas acontecendo. Eu estive lá em Dubai, na COP, fiquei um dia lá no pavilhão do oceano que eu vou mostrar para vocês, para entender, né, o que é isso que está acontecendo. Então tem um senso de urgência muito grande, e isso foi muito importante, porque estava todo mundo lá falando, é agora. É agora, tem que ser agora. Né? E o Brasil se colocando como um protagonista. Nós temos uma delegação brasileira de 400 pessoas de governo, e 4.500 pessoas no todo. Eu fiquei pensando, aquele avião que vai para lá é grandão, você viu? Aquele de 2 andares, né? Imagina mandar... Quantos aviões são? 400 pessoas no avião. 10 voos, 10, mas não? 11 voos, só com brasileiros indo para a COP. Aí você vai falar, e a pegada de carbono? Tem isso também. Mas você tem aí um contingente muito grande de pessoas. E daqui 2 anos, onde vai ser essa COP? Aqui, em Belém. Na conexão da Amazônia Verde com a Amazônia Azul. Olha que legal que vai ser. Né? Porque essa conexão ela é fundamental. A gente chama de Amazônia Azul, esse grande maretório que a gente tem no Brasil. Tá? Então, essa reunião ela foi muito importante. Né? Eu estava lá num painel, né, para discutir como que a gente cria condições para ter ciência sendo financiada no oceano, no sul global. Como que você faz? CNPq. Né? Como que você faz o CNPq financiar o oceano? O CNPq decide que no ano que vem vai ter uma agenda, não sei o quê, e para ele fazer isso, ele tem que ver qual é o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia. A estratégia nacional.
Porque ele não pode executar uma política que não esteja alinhada com o que foi pensado. Faz sentido? E se na estratégia nacional não tem oceano? Quanto o CNPq vai investir em oceano? Muito pouco, ou de forma não estratégica. Faz sentido? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu penso que tem que ter ciência, o Sul Global precisa produzir mais ciência, como que eu faço com que isso seja estruturado? Eu tenho que fazer um processo de estímulo aos CNPqs, às FAPESPs desses países todos, que tem um plano, uma estratégia, no qual, ou na qual, tem oceano. Imagina o trabalho de fazer isso. Esse é um dos papéis da década. E isso que eu estou falando se chama, eu aprendi, diplomacia científica. Como que você faz esses arranjos para conseguir promover a ciência, não só em termos de dinheiro, mas também em termos de parcerias. E é isso aí que a gente foi fazer lá. Tentar semear o oceano no Sul Global. E lá foi assinada essa declaração com uma mensagem muito clara. Sem observações, a gente não tem como falar nada do oceano. Saúde. A gente tem que medir as coisas. E para isso a gente precisa de navio. Não estou fazendo propaganda para comprar navio, embora a gente precise trocar o nosso. Mas não é isso. A gente precisa de navio. A FURG precisa de navio. Entendeu? Isso custa. A França tem um monte, o Japão tem um monte. A gente tem alguns, mais ou menos, né, que estão tentando funcionar, né, com muito custo. E aí eu queria trazer, para ir finalizando, como que a cátedra, né, ela cresce e ela busca se inserir nesse grande contexto. E é um aprendizado que eu estou tendo nos últimos 4, 5 anos. Como é que é fazer essa interface? Como que é aprender a ouvir? E como que é aprender a falar sobre esses assuntos com quem não necessariamente está aqui, que sabe o que é resiliência? Entendeu? Assim, é uma coisa importante, né? E aí, né, a ideia é que a cátedra funcione, né, como um hub. Dubai é um hub, sabia? Um hub de aviões. Da Ásia para o Ocidente. Sabia? É um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Né, e aí você tem aquele aeroporto, que é gigantesco, e daí o pessoal vai passando para lá e para cá. Né? Então a cátedra é para ser um hub, com informação chegando, informação saindo, com todo mundo, né, as coisas passando por ali, fazendo a conexão. Um think tank, que é um local onde a gente pensa. Fica lá, devaneia, e tenta reinventar ou ressignificar as coisas dentro de um dado contexto. Cria sínteses, né, faz reflexões sobre os dados que existem, né, gerando modelos. É um knowledge broker, que na verdade é um facilitador do fluxo de conhecimento, e uma organização de fronteira que faz esse diálogo com a tomada de decisão. É isso que a gente está tentando se construir dentro desse contexto todo que eu mostrei para vocês. E para isso eu inventei um negócio, quem me conhece sabe que eu gosto de brincar com palavras, às vezes dá certo, na maioria das vezes não dá, né? Mas eu criei esse movimento, o 4Cs, né? Para os mares. Né? Que tem 4 Cs, conectar, convergir, catalisar e catapultar. E é isso mais ou menos que a gente tem que fazer. Né? Aproveitar as energias que a gente tem, azeitar as engrenagens que estão aí para a gente conseguir melhorar o fluxo das coisas e produzir resultados que possam trazer para a gente o ânimo e falar assim, eu consigo, é que nem emagrecer. Né? Você foi lá, você parou de comer, você foi lá e não sei o quê, 3 dias depois você não viu mudar a balança, você fala, é brigadeiro, né? Não é assim? Você precisa de um estímulo, e o estímulo está aqui, a gente precisa qualificar um pouco os nossos processos para a gente conseguir ter um processo que seja um processo retroalimentado positivamente. Então, a gente está tentando fazer isso lá. E para fazer isso, dentro do contexto de oceano, é trabalhar um pouco esses 6 aspectos. Aliança é como a gente promove alianças e como a gente se relaciona com outras instituições. A gente criou o Compromisso para o Futuro do Oceano, no qual existe uma aliança para o futuro do oceano com pessoas, com terceiro setor, órgãos públicos e as empresas. Né? Então, a gente espera que esses atores conversem e se posicionem, tragam contribuições. O Conecta Oceano é uma forma da gente fazer com que a sociedade, na cátedra, ache todo mundo que fala de oceano fácil. Tipo assim, você quer fazer um evento com alguém que toca oceano. A gente já tem lá uns 8, 9 artistas
que cantam o oceano. Vocês sabiam que a Adriana Calcanhoto gravou 3 CDs de oceano? 3 CDs ela tem. Né? Ela foi a nossa primeira convidada da São Paulo Ocean Week. Dori Caymmi foi o segundo convidado. Ele foi cantar o pai dele, que fala do pescador, né? O pescador tem 2 amores, um na terra, outro no mar. Lembra disso? Né? O terceiro foi Iemanjá, que não é uma cantora, né? Mas que inspira muita gente, dentre elas a Tereza Cristina, que veio cantar Iemanjá e a sua relação com o mar. E o ano que vem, a gente vai trabalhar. O ano que vem, né? Agora, 2024, que já é amanhã, a gente vai ter uma pegada mais surf. Eu não aprendi a falar isso ainda. Surf vibe, alguma coisa assim. E o convidado, adivinha quem é? Que vai para a Califórnia, a garota que vai para a Califórnia, Lulu Santos. A gente vai convidar. Se ele vai vir, eu não sei. Mas a ideia é fazer essa conexão e trazer um pouco de leveza, um pouco de sair um pouco das bolhas, né, e se conectar com um público diferente, falando de oceano. Né? O Inclui Oceano está ligado com a forma como a gente trabalha diversidade, equidade e inclusão, que é um tema muito importante na década, e a gente tem aqui alguns movimentos. Um eu estou tentando já há um tempo, com a cartunista Laerte, que talvez vocês já conheçam, que é minha vizinha, lá no Butantã, e que eu estou tentando fazer uma discussão sobre como a comunidade LGBTQIA+, se relaciona com o oceano e quais são as questões positivas e negativas dessa relação e como a gente evolui, né, ou cria oportunidades para qualificar essa relação. Aí eu dei um nome para isso. Vai se chamar Transatlântico. Foi boa essa, não foi? Né? E é um pouco isso, né, de você trazer, né, porque você tem questões muito sérias relacionadas a assédio, né, porque são trabalhos remotos, embarcação, a Tatiana estava falando isso um pouco ontem, do Albatroz, né, assédio Antártica, vai passar 1 mês e meio lá, né, e plataforma de petróleo, você tem situações bem complicadas, a gente tem que trabalhar isso é muito desproporcionalmente direcionado ao público feminino e LGBTQIA+. Então, a gente tem que entender isso e começar a trazer isso à tona. Enfim, Entendo o Oceano é todo o trabalho de subsídio para a cultura oceânica, produção de materiais, formação continuada de professores, e Nova Oceano é ciência para transformação, tecnologia e inovação. Pesquisa Oceano são abordagens mais gerais de pesquisa, né, e que vão todos, né, criar um grande caldo aí para a gente dialogar com a sociedade nesse enredo. Entender, conectar e transformar, produzindo conhecimento para ação e transformação. Ontem eu estava fechando a mesa aqui e falei, né, a gente tem que parar de trocar 6 por meia dúzia, lembra disso? Não, a gente tem que trocar 6 por 1 dúzia. Aí sim a gente conversa. Não é isso? Não quero trocar 6 por meia dúzia. Quero trocar 6 por 1 dúzia. Isso é fazer isso, conhecimento para ação e transformação, e a nossa oportunidade está aqui, ó. COP28 ali, em abril a gente tem a Conferência da Década do Oceano, a gente tem Conferência de Países Insulares em Desenvolvimento, a pré-conferência do Oceano na Costa Rica, em junho do ano que vem, então fiquem atentos a isso. Depois tem a COP da Biodiversidade, e a gente vai ter ali de Belém. Nós vamos ter aqui uma outra conferência de oceano global, que é a INICE, né? E a preparatória dela. Ou seja, num roadmap até 25, a gente tem bastante coisa para fazer e muitas oportunidades para falar. E nós temos no Brasil, começando a semana passada, o G20. O Brasil preside o G20 nesse ano de 24. Tá? E o Brasil está presidindo o G20 depois da Indonésia e depois da Índia. E o próximo é a África do Sul. Ou seja, basicamente é o sul global ali, se colocando. Depois vem os Estados Unidos e vai quebrar nosso barato, né? Mas o fato é que a gente tem uma oportunidade de trazer para o G20 discussões que façam sentido para a gente. O que faz sentido para a gente na temática de oceano? Né? É o que a gente vai fazer nesse grupo de engajamento da sociedade civil sobre o oceano, chamado Ocean 20, né, que vai começar a funcionar efetivamente já no fim desse ano e no comecinho do ano que vem. Então, é uma grande plataforma para a gente jogar energia aqui e fazer com que o Brasil, os outros 20 países, mais a União Africana, então é 21, na verdade, possam se planejar e pensar suas ações com o oceano no radar. Isso não acontece hoje, por incrível que pareça. Esse é o desafio.
o Brasil é uma nação oceânica, o G20 é um grupo oceânico, é isso que eu quero, no final, fazer. Né? E o G20, então, vai considerar ali uma reunião ali em janeiro, fevereiro, de início, depois uma no meio do ano, e depois um Ocean Summit em setembro, com uma série de side events, e aqui já fiz o convite, né, para a gente pensar como trazer a nossa comunidade para pensar isso, né, e trabalhando vários temas que têm interface com a temática do G20, que não é uma temática específica, geral, é uma temática muito focada na economia. E a gente tem Ocean Economy, ou Blue Economy, né, para ser uma plataforma de diálogo com eles. E essa é mais ou menos a ideia nesse roadmap, que para mim, eu estou semeando essa ideia, me ajudem, eu acho que a gente consegue, né, nesse caminho, estruturar a agenda pós-2030, mas nem acabou essa. É claro, nem acabou. O ODS 14 está ruim demais, a gente não está avançando, está um desespero. Mas a gente já tem que começar a pensar o que vai ser depois de 2030. Qual que é a agenda? Quais são os ODS? Isso tem que ser pensado agora, já analisando tudo isso que está acontecendo. Qual que é a agenda do futuro? Vamos fazer isso. E onde a gente vai fazer, né, o starting point disso aí? Eu estou semeando a ideia que a gente tem que trazer, né, não a Rio mais 20, mas a Rio mais 40 para o Brasil em 32. Estou falando pelos cotovelos isso, alguém espero que um dia me ouça, né, e goste da ideia. Eu já achei algumas pessoas que curtiram, né, mas o trabalho é grande, então essa é a mira. Vocês não acham bacana isso? Porque em 2032, se as coisas caminharem do jeito que a gente está imaginando, o Brasil não vai ser uma promessa de liderança ambiental. Os exemplos, por exemplo, o seu, que você mostrou aqui, Letícia, a gente tem, na verdade, a certeza, né, vai ter a demonstração que a gente é o líder nesse tipo de conversa. Líder ambiental, líder social, justiça azul e justiça não azul, seja ela qual for. Tá? Porque a gente que tem informação, a gente não pode falar assim, eu vou voltar, trocar 6 por meia dúzia, mas eu inventei um jeito de falar isso diferente. Né? Nada menos que isso. Dos males o melhor, e não dos males o menor. Né? Essa mensagem eu espero que tenha tocado vocês e que a gente consiga se manter conectado, navegando, nadando, remando nesse fluxo para transformar o oceano e com ele a sociedade. Obrigado. Alexander, prazer, eu sou o Marcelo, sou estudante de biologia, tenho umas questões aqui, porque eu adoro biologia marinha, cara, inclusive eu fiz alguma coisa de biologia marinha. Queria saber com respeito às novas tecnologias que hoje a gente tem disponível aqui no Brasil, etc., que a gente está utilizando isso no seu trabalho, a gente está vendo isso, eu queria entender se existe algum tipo de intercâmbio com os nossos vizinhos aqui. Por que isso? Porque se o Brasil tem um litoral desse tamanho, como você acabou de falar aí, era para a gente ser o líder mundial em coisas marítimas, porque a gente tem, primeiro, uma cultura gigante aqui. O Brasil é o encontro de culturas, de meio ambiente, a gente tem tudo, a gente é o mais rico dos países. Uhum. Mas eu queria saber se a gente tem algum tipo de colaboração nos países vizinhos aqui, algum tipo de cooperação internacional. E, principalmente, eu queria saber qual que é a tua expectativa, porque é muito legal a gente ver aqui um doutor, uma pessoa com uma carreira brilhante aí falando, né, do que fez, do que faz, do que está fazendo, isso é muito legal. Mas eu gosto de me atentar na expectativa destes profissionais, porque é a visão deles que me interessa bastante. Então, eu queria saber qual que é a tua expectativa para esses gráficos que passaram aí. Por exemplo, lá em Nice, você falou em Nice, na França, em 2025, eu te pergunto, qual que é a tua expectativa? O que o Brasil vai levar para lá? Como que a gente vai chegar lá? Se a gente vai chegar do jeito que a gente está ou se a gente vai chegar com um pouquinho mais de imponência, vamos dizer assim. Bacana, Marcelo, obrigado. Bom, primeiro, é legal a pergunta de vizinho, mas quando a gente fala oceano, quem são nossos vizinhos? A gente não está falando só de Uruguai e Argentina, a gente está falando dos países africanos no Atlântico Sul. E se a gente tem um único oceano, todos são nossos vizinhos. Eu estou forçando um pouco a linha de argumentação para mostrar que a gente tem que pensar de uma forma mais fluida. Né? Mas com os nossos vizinhos argentinos e uruguaios, a gente tem um histórico de colaboração em ciência muito antigo. Tem um programa chamado Oceatlan, tá? Que é um programa de observação continuada e conjunta que nós temos. Tem muitas ações. Né? Agora, o programa que a gente está criando na FAPESP sobre o oceano é feito junto com os argentinos.
e com os franceses, né? Os uruguaios não entraram ainda. Por outro lado, se a gente está falando de Atlântico Sul, nós temos um arranjo de cooperação incrível chamado ZOPACAS, Zona de Cooperação e Paz do Atlântico Sul, que por trás dela está a ciência, né? Porque a ciência também é utilizada na promoção da paz, não só da guerra, né? E a gente tem, então, aí uma plataforma muito boa para dialogar com esses nossos outros vizinhos, né? E tudo isso numa perspectiva de colaboração Sul-Sul. Eu publiquei um trabalho um paper mais de divulgação na Ciência e Cultura, há 2 anos atrás, fazendo um histórico disso. Você entra lá, Ciência e Cultura, Turra e Pinho, Pinho é outro autor, né? Acha ele, tá? E tem lá o histórico. Agora, minhas expectativas, assim, eu posso dizer que se eu me entendo como parte do processo e com capacidade de influenciar e influenciando, né, eu sinto que ele vai ser bom. Todos nós aqui, se tivermos o mesmo sentimento, eu não estou como um observador, só olhando o que está acontecendo. Eu estou influenciando. A sensação é que se a gente fizer isso, ele vai ser melhor do que ele seria se a gente não tivesse. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é pensar de forma muito objetiva como que a gente pode qualificar. Então, o que eu espero em 25, na conferência? Eu espero que o G20 esteja mais bem posicionado em relação ao oceano, contribuindo na conferência. Eu espero que a gente tenha avanços significativos na década do oceano para a gente mostrar que, com o engajamento dos diferentes setores, a gente está numa posição melhor para atingir os desafios, né, para superar os desafios da década. Eu espero que as pessoas no mundo estejam falando mais de oceano, né, e eu espero que no Brasil, concretamente, a gente tenha políticas públicas que tenham internalizado a temática de oceano, pelo menos a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que não está falando disso ainda. Entendeu? Mas é o ponto. Não é assim, eu sou né? Eu escrevi um texto um dia, né? Tinha uma coluna na Scientific American Brasil que não tem mais porque a científica saiu do Brasil, né? E eu escrevi assim, o título, né? Do voyeurismo ambiental ao protagonismo, né, social. Como que você sai dessa coisa, vou medir a salinidade da água, né? Deu errado. Mas como que eu faço para não mudar? Esse que é o ponto. E aí que é o chamado para a gente se mexer, do jeito que a gente conseguir. O fato é, a gente tem que fazer alguma coisa. E se eu estou fazendo alguma coisa, eu quero que seja bom. Não é isso? Essa é a visão que a gente tem no CRBio, né? De a gente construir alguma coisa que faça sentido. E a gente está se desdobrando para fazer isso aqui e para fazer para lá também. Entendeu? E não é uma postura arrogante, é isso, é de autoconfiança. A gente vai fazer alguma coisa. Eu vou trocar 6 por uma dúzia. Com certeza. E você também, todo mundo aqui. Não é isso? Ou não? É isso aí, é isso aí. Muito bem, professor, temos mais uma pergunta. Olá, me chamo Ana Carolina. Oi. Eu fiquei pensando muito nessa questão porque envolve muito políticas públicas, né? Então, e o senhor mesmo falou que a raiz e a solução dos problemas partem da socioecologia. E eu vejo, assim, que a gente tem que começar a trabalhar não só no âmbito do biólogos em formação, né, biólogos formados, mas também nos menores, né, então educação básica, educação ensino médio, né, até mesmo a superior. Se vocês fazem a utilização, por exemplo, de uma inteligência artificial que está em alta hoje em dia, principalmente porque eu vejo que a sociedade hoje em dia, ela está se tornando uma sociedade muito rasa em questão de interesse, em questão de leitura. E às vezes a inteligência artificial, ela pode trazer um âmbito mais visual para as pessoas que estão com preguiça de ler. Essa é a verdade, né? Pois é, essa cultura oceânica, né, que a gente está tentando promover no país. Tem formas e formas de fazer isso. Por exemplo, você tem que trabalhar os cursos de formação de professores, para que se tenha um pouco de oceano ali. Porque o oceano é em todo lugar, inclusive lá no Pantanal, né? E a água que está lá vai para o oceano uma hora, de alguma forma, por cima, evaporando ou pelo rio. Então a gente tem que ver, né? Eu honestamente, eu cochichei ontem para alguém, para quem foi, eu não lembro. Eu falei assim, eu nunca entrei porque era ontem, estava uma mesa de inteligência artificial, né? Eu nunca entrei nesse negócio no chat GPT, nunca entrei. E assim, eu entendo que há um potencial. E talvez ele possa ser trabalhado. Ele
vai ser melhor trabalhado se a gente tiver ele sendo trabalhado por pessoas que conhecem isso, conhecem o conteúdo, que somos nós, né? Então, eu acho que é um caminho. Na prática, eu não sei dizer, eu acho que pode ser. Mas eu acho que a gente tem que também trabalhar, e aí que vem a questão do conhecimento com a emoção. Outro texto que eu escrevi lá chamava assim, o ambientalista tabagista. Eu inventei esse texto um dia que eu estava voltando de Manaus, que eu cheguei em Manaus, primeira vez que eu fui para a Amazônia. Cheguei em Manaus, fui para o hotel, tarde, dormi, acordei, dei a palestra, voltei para o aeroporto e voltei. Pinguei em 3 capitais e eu cheguei em São Paulo morto, assim, né? Aquelas coisas que a gente, né, conhece, bate e volta, né? E aí eu estava lá, meio assim, meio ramelento, meio sonado, assim, eu falei, pô, não sei o quê. Eu falei, pintou. Eu falei, tá, o ambientalista tabagista, qual que é a lógica? Mas tem uma falha, não. A lógica é que não tem nada hoje que tenha mais conhecimento para mostrar que é uma porcaria do que o tabagismo. A ciência, ela abunda. Faz mal, mata, diminui longevidade. Simples. Você vive menos. Como isso importa? Imagina só, ter um dia a mais para você passar com a sua filha, com o seu filho. Quanto você daria por isso? Fala aí. Com a sua mãe. Né? Como isso é importante? E o tabagismo tira isso. E tem ciência mostrando que tem essa relação. E o ambientalista, que tem lá o programa de educação ambiental, que tem lá toda a questão do conhecimento, da biologia, das dicotiledôneas, não sei o que, as folhinhas, e tentando lá mostrar para as pessoas na floresta, no estudo do meio, é tabagista. E fazendo com que o conhecimento mude a atitude. Percebe? Pensa no lixo no mar. A garrafinha aqui, ela vai eventualmente chegar no mar, daqui a 200 anos vai virar um microplástico que um peixe vai comer, que depois não sei o que, a sua 20ª geração vai ter um fragmento desse microplástico sendo ingerido. Compara isso com a informação do tabagismo, que tira vida, tira dias da sua vida, de relação com as suas pessoas queridas. Percebe? Então, assim, o conhecimento ele vai levar você a ter reflexões que são mais ou menos urgentes. E no caso do tabagismo, tem a questão do vício, né? Então, é o melhor negócio do mundo. Você só faz propaganda para jovem. E depois não precisa fazer mais. Magnífico, né? Em termos de marketing. Mas você tem isso. E aí, onde está o pulo do gato dessa discussão? Quem para de fumar, normalmente para por uma questão não racional. Para por uma questão emocional. Pensem aí, as pessoas que vocês conhecem, ou se alguém já foi tabagista, se alguém não ainda pense, de repente, numa questão assim, emocional, uma questão que traz para você algum elemento simbólico, né? E eu vivi isso, eu vi várias pessoas largando de fumar por questões assim. Então, a gente tem o conhecimento e tem a questão emocional. E aí que vem, como que a gente trabalha isso? Como que a gente faz com que as pessoas sintam o cheiro das flores, ou sintam aquele cheirinho do mar. Sintam, né? Como que a gente faz isso? Esse é o pulo do gato para a gente trabalhar, que algumas pessoas fazem isso muito bem. David Attenborough, Sylvia Earle. Né? A gente tem bons cineastas no Brasil. Paula Saldanha, quem lembra dela? TV Globinho. Lembra? Paula Saldanha, uma das brilhantes documentaristas que a gente tem no Brasil, desde a década de 80. Ela foi apresentadora do Fantástico, ela apresentou TV Globinho com uma pegada de criança. Falta isso. Que programas de criança a gente tem que trabalham esse tipo de coisa? Sabe? Como que a gente trabalha a emoção? Eu acho que a gente tem, então, um grande desafio de acoplar essas duas coisas. Porque aí o nosso poder vai ser muito grande. E isso pode ser pela inteligência artificial, ou pode ser, sei lá, pelo David Sherman, que vai lançar um vídeo, né, um documentário é uma ova, né, um baita de um filme, daqui a uns meses, contando a história de um pinguim e da sua relação com o pescador, que ocorreu aqui em Ubatuba. Que, aliás, foi filmado em Ubatuba, e que trouxe um cara super bacana, que eu gosto muito, um ator chamado Jean Reno, que vai fazer isso. Ou a Lígia Barbosa, que está fechando um filme, está precisando de um pouco de recurso para fechar, que se chama Voz dos Pescadores, que vai ser narrado nada mais nada menos pela Jane Fonda, que é uma baita de uma ativista americana que está sendo presa dia sim, outro também, porque ela vai lá e fala o que tem que falar. Emoção.
com informação, é algo que a gente tem que aprender a fazer. Só que a gente não faz sozinho, a gente vai precisar de outros colegas para fazer isso junto. Pode ser o chat, pode ser a inteligência de uma forma geral. Professor, eu estou vendo você falar da TV Globinho, não sei se é do seu tempo. E eu estou com a trilha ali separada, vou tocar só depois quando a gente tiver off. A do Raul e a do Amaral Neto, o repórter, você lembra? De nome eu não lembro, mas eu vou ouvir e de repente a gente sai dançando aqui. Eu sei quem lembra, o Amaral Neto, o repórter, era dos anos 70, sei lá. Ele fazia vários vídeos na Amazônia. Aí, ó. Tudo aí. Na Amazônia. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Seu nome? Meu nome é Cristiane, eu sou bióloga. A minha pergunta é mais relacionada à legislação do Brasil, porque eu estou vendo aqui que você está apresentando várias ações que vai haver em prol de uma mudança no mundo inteiro, porque o oceano, a gente está pegando o mundo inteiro, só que eu vejo que o Brasil, em questão das legislações ambientais, é muito fraco. E aí eu queria saber de você, assim, se com esse poder do CRBio, vocês, com os projetos que vocês estão criando, vocês conseguem, ou se vocês já fazem isso, uma pressão em relação a novas leis que possam auxiliar nessa conservação e para chegar nessas metas, né? Porque eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelo oceano, gostaria muito, quero muito trabalhar em conservação dos tubarões, e hoje o cação é consumido e as pessoas nem sabem que estão comendo cação. E eu fico pensando quais os caminhos ou quais são os órgãos que vai me ajudar a trazer uma legislação que ajude nessa conservação. Perfeito. É assim, e essa é uma construção super específica. Consumo consciente de pescado, você tem várias ONGs trabalhando isso no Brasil, né? Está produzindo manuais, dando orientações. Tem relações feitas com mercados, tipo mercados aqui de São Paulo, supermercados, que comercializam determinados tipos de pescado, né? Então, isso não é nem legislação, né? Mas você tem a legislação. E a gente tem um problema, não é só construir a legislação, a gente está há 10 anos tentando aprovar a Lei do Mar, PL 6969, Projeto de Lei 6969 de 2013. A gente não consegue. Tanto é que no Brasil não tem nem o bioma marinho oficial. Sabia disso? Qual que é o bioma? Os biomas marinhos. Lá, Cerrado, cadê o oceano? O oceano não tem. Entendeu? E se não tem, não tem instrumento para gerenciar. Então, assim, a gente precisa de algumas leis, mas o maior problema nisso, para mim, é implementar a lei. A gente tem leis, e a gente tem lacunas imensas de implementação. Porque a gente tem, dentre outras coisas, a fragilização dos órgãos ambientais. E isso significa concurso, isso significa treinar, isso significa abrir vaga para biólogos, que nos concursos tem que estar lá biólogo, né? Entendeu? Isso significa um trabalho que tem super a ver, não só com esse conflito de interesse do CRBio com ter espaço para biólogo, mas também da política pública representar aquilo que a categoria defende. Não é? Né? Então, assim, isso está na plataforma de campanha dessa chapa 2. Estava lá, não lembra disso? Era uma questão que a gente queria trazer. Mas isso não faz parte do papel do CRBio. Tem que fazer, porque senão a gente não vai ter coisa para trabalhar, para o biólogo trabalhar depois. Trabalhar com o quê? Não tem mais cação? Acabou. Conservar o quê? Então, assim, eu acho que é muito legal isso, e tem vários caminhos. E se você curte essa área, né, você pode pensar em dialogar com órgãos ambientais que estão trabalhando com isso. Então, você tem o ICMBio, né, que tem o PAN dos tubarões, o Plano de Ação Nacional dos Tubarões, você tem várias instituições que contribuem com o PAN, você tem vários laboratórios trabalhando isso aqui. No Brasil como um todo, a gente tem na Unesp aqui o Otto Gadig, que faz um trabalho magnífico, a gente tem no Nordeste, a gente tem um monte de gente fazendo esse tipo de trabalho, né? E se colocar e falar assim, eu vou mudar isso aqui. Entendeu? Eu vou mudar, porque é o olho do dono que engorda o que você quiser que engorde, assim, sei lá, né? Você engorda o que você quiser. Mas é o seu olho, a gente tem que tomar. E o problema é que... outro trocadilho infame, né? O que tem 2 donos morre de fome. É que nem jogar vôlei, né? Sabe, a bola era minha, era sua, caiu ali, ponto, né? O cachorro que tem 2 donos morre de fome. E às vezes o nosso cachorro, o tubarão, tem muitos donos, e ele morre de fome. E é isso, quem está olhando
O CRBio ele pode ter um papel muito importante nesse acompanhamento, assim como nós como indivíduos ou como instituições. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente tem que olhar. Porque se não olha, dos males, o menor. E para a gente não serve, né? Tem que trocar 6 por 1 dúzia. Valeu? Professor, para encerrar então as participações, por favor. Oi, professor, eu sou o Eduardo. Eu queria só complementar a questão da Cristiane, né? É sobre ela disse da legislação brasileira, né? E sobre as águas internacionais. Recentemente nós tivemos esse episódio aquele, nem sei como que pode se denominar aquilo, foi aquele óleo que chegou no Nordeste, e depois posteriormente disseram que acho que foi um navio que lavou o Convés em águas internacionais. A Marinha também, acho que afundou o porta-aviões São Paulo, né, que chama, depois disseram que estava cheio de amianto, enfim, águas internacionais também. Então, eu penso assim, toda a terra tem um dono, e no oceano, águas internacionais, a gente tem a impressão que é terra, ou melhor, terra de ninguém não, água de ninguém. Como funciona isso? Pois é, né? Depois da Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar, que finaliza na década de 80 suas negociações, na verdade, esse grande maretório, que a gente chama de mar aberto, ou área, né? Área no fundo, né? E mar aberto, open ocean, né? Open seas, high seas em inglês, né? É uma área de mar, superfície, né? Ela é de todo mundo. E pode ser de ninguém ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente votou agora, esse ano que passou, né, a gente, né, se construiu um tratado sobre biodiversidade nas áreas além das jurisdições nacionais, trazendo alguns instrumentos importantes para o gerenciamento da biodiversidade, em especial o uso e o compartilhamento dos benefícios da biodiversidade, incluindo aspectos genéticos, né, moleculares. Então, isso tem hoje uma regra. No caso do óleo, tem a IMO, que é a Organização Marítima Intergovernamental, que gerencia o trânsito, né, o tráfego de veículos no mundo, né? E foi por conta dela que a gente tem um sistema de rastreamento de embarcações que permitiu criar essa hipótese do navio grego Bubulina, que tenha gerado isso, né? Mas isso foi a conclusão do inquérito que a Marinha fez, mas que não bate, não fecha, por algumas razões, né? Então a gente tem aí questões que precisam ser fortalecidas. E tem uma coisa para finalizar, que é assim, quanto mais distante do problema, menos você sente ele. E menos você se dispõe a fazer. Por isso que muitas vezes, quando tem tragédias, os presidentes, os governadores, eles visitam o local. Não é para falar, estou aqui, não sei o quê, porque ele está realmente, né, querendo demonstrar que existe um acoplamento. Então, quando você vê uma praia no Nordeste, que chegou o óleo, não sei o quê, as pessoas estão ali, aquilo é a vida daquelas pessoas, é a fome que vai vir, é o dinheiro que não vai vir porque o turismo vai embora, é o que está acontecendo com Maceió agora. Se alguém tem viagem marcada para Maceió, vai para Maceió. Vai. Fala para ir, não vai morrer, tá? Porque o que está acontecendo? É um baita de um problema lá, daí o pessoal fala assim, fica um alarmismo e não vai para Maceió, agrava o problema. Percebe? Não é a cidade inteira que está afundando. Então, precisa ter esse acoplamento, né? E no caso do óleo, a gente tinha uma realidade de governo federal que tinha um desacoplamento e não fez essa questão. O que aconteceu? Foi a Marinha que tomou a frente do processo de enfrentamento e aí fez toda aquela estratégia que a gente acabou vendo, né? A Marinha acabou protagonizando isso, mas o governo federal como um todo não teve essa questão, não teve essa empatia, não teve essa proximidade. Então, quando isso acontece, a gente tinha um plano escrito lá para ser implementado, ele não foi no Ministério do Meio Ambiente. Quando tem essas coisas, as catástrofes acabam sendo maiores. Então, a gente tem que ter esse diálogo e tem que ter uma conexão entre as diversas esferas, da municipal à internacional, acopladas e comprometidas para a gente não ter essas coisas, né? E a IMO, que era internacional, nem Brasil, olha no Brasil, sabe? Então a gente precisa chamar a galera para a responsabilidade, né? É isso. Vamos terminar com um sorriso oceânico? Fala. Não, assim, ó.